Olá, pessoal, graça e paz. Para quem não nos conhece, eu me chamo Thaís e ele se chama Cássio, nós somos casados e vamos trazer um pequeno bate-papo para vocês, já que a gente está em época aí, né, do Dia dos Namorados, então nada melhor do que a gente tratar de assuntos voltados para os relacionamentos. Boa parte do nosso assunto vai ser voltado para casamento. Mas você que é namorado, que é noivo, né? E tá se preparando aí para casar, que você possa também participar, que você possa também compreender aquilo que a gente quer falar, se preparar, né? Porque em algum momento do teu casamento você vai lidar com alguma situação dessa, tá? Graça e paz, amados. Como o Thaís falou, nós vamos fazer uma leitura de um texto e logo posteriormente vamos fazer um bate-papo para que a gente venha interagir melhor e que vocês sejam abençoados também. Amém? O texto que a gente vai ler está lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1 ao 7. Amém? E a palavra diz assim: semelhantemente vós, esposas, estejais sujeitas aos próprios maridos, para que, ainda que alguns não obedeçam a palavra, por meio do comportamento das esposas, sem palavra alguma seja ganho. Quando eles observarem o vosso comportamento puro e com temor, a vossa beleza não seja exterior, como tranças de cabelos, joias de ouro ou vestuário, mas sim a pessoa interior no coração, um embelezamento incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim também se embelezavam antigamente as mulheres santas, que esperavam em Deus e eram sujeitas aos seus maridos. Dessa maneira, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Vós sois filhas dela, se fizeres o bem e não temedes de espanto algum. Semelhantemente, vós, maridos, convivei com elas com entendimento, dando honra a ela como a vaso mais fraco, como sendo ela e vós, juntamente, herdeiros da graça da vida, a fim de que vossas orações não sejam impedidas. Amém. Amém. O versículo 7, né, que trata mais sobre o marido, realmente traz bastante impacto, né, muito impactante. Porque no finalzinho do versículo a gente pode ver, ele diz o seguinte, que a fim de que vossas orações não sejam impedidas. Então essa questão da honra que o marido deve dar à sua esposa, do cuidado do vaso mais frágil, é extremamente importante para que nossas orações não fiquem travadas, para que as nossas orações não sejam impedidas. Amém? Vamos dar início ao nosso bate-papo? Vamos lá. O tema que a gente decidiu falar um pouco com vocês hoje tem como nome brigas no relacionamento, tá? A gente separou alguns tópicos, mas eu quero fazer um comentário sobre essa palavra de 1 Pedro, que em algumas traduções fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? E essa palavra submissão, muitas vezes é um motivo de briga dentro do relacionamento, porque existem mulheres que não compreendem o que é ser submissa, assim como existem maridos também que acham que o fato dela ser submissa é o fato dele querer mandar e dele achar que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com essa mulher, né? E na verdade não é isso que a Bíblia diz acerca de submissão, né? Perfeito. A submissão é você estar abaixo ou sob a mesma missão. Então, essa situação de maridos muitas vezes distratam as esposas, onde simplesmente tomam suas próprias atitudes e não enxergam a virtude da mulher, que é exatamente da capacidade do ajudar, a capacidade de dar estrutura para a sua casa, ser uma coluna de sustentação. Muitos homens não enxergam isso, não vislumbram essa grande virtude da mulher, que a mulher tem essa grande capacidade de trazer estrutura, de ser auxiliadora. Amém? E você, mulher, o fato da Bíblia falar que você tem que ser submissa, você não precisa se sentir inferior em relação a isso, né? Submissão, como o Cássio falou, é você estar ao lado, na mesma missão. É você ser ajudadora do teu marido, né? E o primeiro tópico que a gente separou para vocês talvez vocês escutem alguma vozinha, alguma coisinha, porque nós temos uma filha, bebê, e ela tá aqui do lado com a gente,
né? Então, relevem aí, tá? Então, o primeiro tópico que a gente separou para vocês tem como título ciúme. E ciúme é uma coisa muito comum. Acredito que 98% dos casais ou já viveram, já sofreram, ou estão para sofrer, ou estão vivendo no momento essa obra da carne que se trata de ciúme. Muitos casais, né, acham que ter ciúme é prova de amor. Fica até provocando o outro para ver se o outro tem ciúme, como quem diz assim, se não tem ciúme você não me ama. E na realidade não é isso. A gente sofreu muito no início do nosso casamento, né? Na verdade, desde o namoro, por conta de ciúme, por conta de amizades, né? Quer falar? Na verdade, o homem, a partir do momento quando se casa, na verdade o homem em si, ele tende a demorar um pouco para amadurecer, para entender a importância do relacionamento, do casamento em si. A mulher não, a mulher já está mais preparada, a mulher já tem isso muito, muito firmado dentro de si. Mas o homem não, o homem ele é um menino, né? E a gente sofreu um pouquinho com relação a isso, porque eu era um pouco menino no início do nosso casamento, né? Tinha algumas amizades que chateavam muito Thaís, e algumas formas de tratamento. Por isso que o homem ele tem que vigiar com relação a isso. Formas de tratamento, como minha querida, meu amor. Você não vai deixar a amizade, Exato. né? Mas você vai mudar a sua forma de tratar, algumas carícias, talvez, se você tinha quando você estava solteiro. Então, você tem que cortar algumas coisas, colocar limites em algumas situações, para que isso não venha prejudicar o teu relacionamento. Perfeito. Isso tá certíssimo. Da mesma forma também o homem com a mulher e da mulher com o homem, tá? A forma de tratar é muito importante, para que a gente não venha desencadear no outro, no nosso cônjuge, essa questão do ciúme. A gente precisa se policiar muito. Isso é um dos grandes causadores de brigas dentro do relacionamento, o ciúme. Então a gente precisa se policiar muito nisso, tá? O ciúme é obra da carne, né? Então, lá em Gálatas fala sobre a obra da carne. E assim, não é uma coisa que nutre, vamos dizer assim, um relacionamento. Isso desde o namoro, tá? Porque se você no namoro consegue corrigir isso, quando você casa se torna um pouco mais fácil. Mas se você não se atentar para isso e ficar achando que ciúme é prova de amor, quando você casar você vai ter grandes problemas, porque a vida de casado é totalmente diferente da de namoro, que quando você namora você pode acabar o seu relacionamento a qualquer momento. Quando você está casado, você não pode dizer, não quero mais, vai embora para tua casa, eu vou para a minha. E no início do nosso casamento, por ter essa imaturidade, são coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Muitas vezes eu arrumei as coisas e disse, olha, você vai embora e eu vou para casa da minha mãe. Não dá pra gente viver assim, né? É melhor cada um viver a sua vida. E na verdade você vai aprendendo, você vai amadurecendo com o tempo, tanto que hoje eu nem ligo mais, né? Quando acontece assim, uma amizade ou outra, eu só comento assim, olha, cuidado, preste atenção, né? Vê aí quem é essa pessoa, qual a intenção dessa pessoa, né? Mas não ligo muito para essas coisas de ficar no pé por conta de ciúme, não. Ciúme também tem uma coisa muito ligada que se chama confiança, né? Perfeito. Se você tem ciúme da pessoa, consequentemente você vai desconfiar um pouco daquela pessoa em algum momento. Então, se você trata essa questão do ciúme, você tem confiança. Então, você não precisa temer para onde ele vai ou para onde ela vai, com quem ele trabalha ou estuda, ou enfim, você não precisa temer a isso, né? Porque é algo que Deus já tratou com você, é algo que não faz parte mais do teu relacionamento, principalmente da tua vida, da tua mente. Ciúme é uma coisa que é muito persistente na mente da gente, né? É algo que a gente fica assim, maquinando, mas será? E será que ela tá fazendo isso ou ele tá fazendo aquilo, né? Então a gente precisa tratar isso primeiro na mente da gente. Às vezes
por o marido ou o namorado se arrumar mais ou passar um pouco mais de perfume, você já fica, por que tá se perfumando tanto assim, né? Por que tá se arrumando tanto assim? O marido também, né? Às vezes a mulher, se falar mais alto na igreja, der um aleluia, porque você tá dando um aleluia alto desse jeito, né? Um glória a Deus. Tá falando pra quem? Então, é importante tratar essa questão do ciúme para que isso não venha atrapalhar o relacionamento. Lembrando que ciúme não é prova de amor, né? É apenas um ato maligno, assim, que sutilmente ele surge e termina destruindo esse relacionamento, desgastando esse relacionamento aos poucos. Quando você vê, você já tá num nível assim que não dá mais e a primeira opção que vem na sua cabeça, ó, você vai para um lado e eu vou para outro. Não dá mais pra gente conviver nesse relacionamento. Muitos casais também se separam por conta de ciúme. Às vezes são coisas que nem existem, né? Nem acontece, mas atualmente tá ali, ó, trabalhando o tempo todo. Mas será? E aí? E por você não conseguir dar um basta nisso, esse relacionamento termina chegando ao fim, né? Então, assim, tô falando com propriedade, porque quem tinha muito ciúme na história era eu mesma. E por conta disso a gente teve muitos problemas, muitos problemas. Para você ter uma ideia, quando eu entrava no carro, eu já entrava com aquela visão de raio-x, né? Eu olhava tudo que tinha dentro do carro. Porque um fio de cabelo ele tinha que me explicar. E na verdade aquele fio de cabelo poderia ser até meu, mas se eu encontrasse, era motivo para brigas, né? E são coisas que a gente vai alimentando e não vai. O relacionamento da gente não tem como crescer, não tem como amadurecer dessa forma. Então eu quis mudar isso na minha vida, porque se não tivesse mudado, a gente já estava separado mesmo, né? E graças a Deus hoje a gente vive bem mais tranquilo em relação a isso. Em relação a ciúme, em relação à confiança, né? A gente vive bem pareado assim, não existe esse negócio de, não existe. E quando a gente fala um pouco dessa questão de ciúme, tem um lado que sente o ciúme e tem um lado daquele que é afligido pelo ciúme. E nesse caso, eu, né? E o que é que acontecia? Muitas vezes você não estava fazendo nada, você estava vivendo sua vida normalmente, o grau de confiança muito alto, mas o que é que acontece? Ela tinha muito ciúme e eu me sentia humilhado nesses casos. Muitas vezes, quando você tem uma ofensa de ciúme, você está me traindo, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, a pessoa a qual está sendo acusada disso se sente humilhada e muitas vezes levanta a voz. E isso é motivo de brigas constantes, sempre. E a partir do momento em que o ciúme surgia, rolavam brigas. Por isso que a gente precisa controlar muito essa questão de ciúme. É uma das coisas, até para os maridos também, que tem uma prática hoje que eu não entendo o porquê isso acontece, mas o pessoal tem questão de segredo com o celular, de senha de celular, celular travado, a esposa não pode ver meu celular, eu não posso ver o celular da esposa. O que é isso? Não, é uma relação de confiança. Meu celular, a senha, ela tem acesso ao meu celular, tem a senha de tudo. Então, a gente precisa ter essa relação de confiança, de você gerar também a confiança no seu parceiro. Muitas vezes eu não entendia isso e dizia, você sente ciúme, mas eu precisava mostrar a ela que não estava acontecendo nada. Eu precisava mostrar a ela que a confiança, gerar confiança nela com relação a isso. Então isso também é muito importante, tá, maridos? Prestem bastante atenção nisso. Vocês precisam deixar suas mulheres confiantes. Na verdade, se você não tem o que temer, assim, né? Então, não tem por que existir segredos também de celular. Entenda, eu não vivo com o celular dele. Ele vai tomar banho, eu tô lá, ó. Meu Deus, ele conversou com quem? Não vivo nisso. Mas, se eu precisar pegar o celular dele para alguma coisa, enfim, às vezes, alguma coisa que tá no celular dele, não no meu, eu pego, olho, eu tenho a senha, ele tem a senha do meu, e assim a gente vai seguindo, não preciso estar vendo com quem ele conversa, o que ele conversa, e vice-versa, tá? Não tem mais isso, não existe isso no relacionamento da gente, graças a Deus. Em relação ao ciúme, a gente é bem saudável nesse tipo de tratamento.
Mas também existem aquelas mulheres que têm ciúme dos maridos que vão jogar futebol, por exemplo, né? Não necessariamente o ciúme é de homem com mulher e mulher com homem. Às vezes é porque aquele marido gosta muito de estar com os amigos. Então isso gera uma briga também, por questão de ciúme também, né? Então é importante maridos aí vigiar um pouco nisso, separar, dividir o tempo. Não é que você não vá jogar, mas você dividir seu tempo, tempo de estar com a sua esposa, tempo de você jogar, tempo de você estar com a sua família, de estar no trabalho, né? Final de ano é uma coisa que me incomodava muito, questão de confraternização de trabalho, porque é meio que obrigado o funcionário a ir, e Cássio sempre ia, sempre vai para essas confraternizações, e aquilo me incomodava muito, porque eram com pessoas do trabalho que eu, sabe, não, no meu ponto de vista, não acrescentava muita coisa na vida dele, nem no relacionamento da gente, né? Então, hoje não me incomodo mais, hoje ele diz, olha, eu vou e tal hora eu saio de lá, porque são pessoas do mundo, nós somos cristãos, então a gente sabe até em que ponto cabe a gente naquele lugar, né? E aí ele vai e quando dá tal hora, assim, ele diz, ó, vamos embora. E o pessoal fica, é uma questão de você participar, é uma questão da gente não ter mais problema com isso, né? A gente sabe que com fraternização, você vai à vontade, dependendo do lugar, você vai para se divertir. E tinha muitas meninas que iam de uma forma mais vulgar, aquilo me incomodava. Hoje não me incomoda, hoje ele vai, eu conheço, procurei conhecer elas, né? Importante também para você, mulher, você procurar saber quem são as amizades do teu marido, né? Seja ele homem, seja mulher. Porque aí você vai tá mais por dentro do mundo dele, né? De quem ele convive, quem são aquelas pessoas. E aí trava um pouco essa situação de ciúme, né? Amém. Eu acho que o tópico ciúme encerramos. Amém? Encerramos. Vamos pro próximo, tá? O próximo a gente acontece em alguns casos. Eu acho que comigo aconteceu poucas vezes, tá? Não chegou a ser uma recorrência, mas a gente acha interessante colocar aqui também para a gente discutir, porque em alguns casos de alguns colegas eu já vi isso acontecer. A culpa é sempre da mulher, a culpa é sempre da esposa. Não sei se já aconteceu com vocês, mas um exemplo, você está em casa, você vai colocar um quadro na parede e vai pregar, acerta um martelo no seu dedo. Ah, a culpa é sua, eu disse para você que isso não ia dar certo, botar um quadro aqui. Ou seja, muitas vezes a gente transfere a responsabilidade daquilo que a gente realmente fez para dizer que foi a esposa que fez. Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa entender que nossas escolhas somos um. Nós escolhemos juntos. Se deu errado foi porque nós fizemos juntos. Se deu certo foi porque nós escolhemos juntos. Sempre colocamos Deus também nos nossos relacionamentos, para que nossas escolhas também não sejam erradas. Então, por isso, a gente não deve transferir a culpa de nossas escolhas para a nossa esposa. Não deve atribuir à nossa esposa tudo que deu de errado. Porque tudo que dá de errado foi ela que fez, foi ela que escolheu, mas o que deu certo fui eu. Principalmente quando você tem filhos, que acontece algo com seu filho, a tendência do homem mais é falar a culpa foi sua, né? Porque ele está trabalhando, mas ele não vê o que está acontecendo dentro de casa. Ele não consegue perceber as necessidades de dentro de casa como a mulher percebe, né? E aí é mais fácil, ele chega de cabeça quente e é mais fácil para ele falar a culpa foi sua, de tal coisa ter dado errado, né? Então, também é um tópico que é um grande motivo de brigas em alguns relacionamentos. Outro tópico que a gente separou para falar com vocês é a situação financeira, né? Isso é uma coisa que choca muitos relacionamentos, muitos casais. Até porque eu vim de uma família, de uma criação, ele veio de outra. Na minha casa, meu pai, ele tinha um hábito de administrar a casa com dinheiro. Todo pagamento ele fazia à vista, né? Ele não gostava de usar cartão de crédito. Cássio veio de uma criação onde as finanças são administradas por cartão de crédito.
Então, quando a gente casou, chocou um pouco isso, porque eu dizia, está errado, a gente não vai ter controle do cartão, ele dizia, a gente vai, e ficava naquela discussão. Até que eu decidi abrir mão em relação a gente, eu sei tudo o que acontece, sei o salário, o valor do salário dele, o que a gente ganha no mês, né? As dívidas que nós temos, mas é uma coisa que eu não gosto, que eu não pego muito, é a questão de paga isso, paga aquilo. Não, ele faz porque com ele é tudo no cartão de crédito. A única coisa que eu faço é dizer, se eu quiser usar o cartão virou, olha, eu vou comprar tal coisa. Né? Mas eu não consigo administrar bem essa questão com o cartão de crédito. E ele consegue fazer isso. Amém. Essa questão da vida financeira, eu digo que é o principal motivo de brigas de um casal. Porque o que acontece? Logo no início, como Thais disse, né? A gente vinha de bagagem diferente. Ela vinha de uma escola diferente sobre uma vida financeira e eu vinha de uma vida financeira diferente. Eu sempre gostei muito de trabalhar com cartão de crédito devido aos benefícios que ele me dá depois. De milhas para fazer viagens aéreas, de promoções, desconto de seguro. Então, da mesma forma, tinha que pagar, eu sempre atribuía ao cartão de crédito. Isso gerou no começo um pequeno conflito. E a gente sempre, numa vida financeira familiar de um casal, os dois devem saber quais são as receitas que entram e quais são as dívidas que nós temos. E o salário, né? Porque não Exato. existe esse negócio. No momento eu não trabalho. Né? Nós temos uma filha bebê e com essa questão de pandemia complicou um pouco, preciso ficar com ela. Mas todas as vezes que eu trabalhei, o nosso salário é um só, é o salário da casa, né? Então, ele sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ele ganha, e quando chega no dia de pagamento, a gente junta os dois e separa isso para pagar isso, pagar aquilo, né? E por aí vai. Não existe segredo nessa questão de valores, né? Se é um dinheiro extra que entra, sei lá, alguma gratificação que ele recebe, eu sei quanto ele recebeu, para onde esse dinheiro vai ser destinado. Às vezes ele fala assim, olha, recebi tal dinheiro, eu quero abençoar tal pessoa, tal coisa. O que é que tu acha? Eu disse, você pensa em dar quanto? Eu penso em dar X. Eu tô sabendo do que acontece, sabe? É importante Essa isso. comunicação é extremamente importante, porque alguns casais a gente vê que o homem tem segredo, o homem esconde aquilo que ganha, o homem esconde aquilo que as receitas que entram, né? Então, isso não é saudável para o relacionamento. Cada vez mais que um relacionamento fica mais explícito um ao outro, o que é que um faz, o que é que um tem, né? Isso se torna mais saudável para o relacionamento. O que acontece muitas vezes é que, um exemplo, a esposa ganha um valor X e o marido Y. Ah, esse teu dinheiro é teu e esse meu dinheiro é meu. E vão dividir a despesa no meio e cada um faz por si. Você já está separado dentro de casa e não sabe que está separado. Pois é. Porque a Bíblia fala que os dois são um. Mas na verdade, não existe uma unidade na vida financeira. Existe uma separação. Então cada um por si. Então cada um faz uma coisa, eu divido para pagar isso, você divide para pagar aquilo, e meu dinheiro é meu e seu dinheiro é seu. Então isso não se torna muito saudável para o relacionamento. Amém? Mais alguma coisa da vida financeira? Não. Podemos passar para o próximo e último tópico, né? O próximo tópico, eu digo que nas brigas, muitas vezes quando a gente não fala de cabeça quente, quando se ira, a gente fala de agressões. Agressões com as palavras. E isso são coisas que marcam a vida das pessoas. As palavras que são disparadas, elas deixam marcas. No momento de raiva, né? No momento de raiva, numa cabeça quente, você acaba falando coisas que você não deveria falar. Você fere as pessoas. Então, no momento onde vai existir algum conflito, alguma briga, se cale. Pense naquilo que você vai falar. Porque aquilo que você vai falar realmente não reflete aquilo que você sente. Aquele momento é um momento de cabeça quente, não vai se resolver em nada. E aqui em casa, a gente já passou por alguns problemas no início, onde a gente desferia muitas palavras duras um ao outro.
Mas depois a gente aprendeu que isso não leva a lugar nenhum. Numa briga, não existe um ganhador e um perdedor. Quando existe uma briga, os dois perdem. Os dois perdem. Então, quando você começar a entender isso, que quando existe uma briga, os dois perderam, tudo isso vai mudar. E a gente sempre espera, né? Ah, eu tenho razão. Eu tenho razão. Então, quando você ganha razão, perdeu. Mas a partir do momento que você entende isso, isso não acontece mais. As brigas, alguns conflitos podem até acontecer, mas a reconciliação acontece muito rápido. Aqui em casa, Thaís até fica sorrindo porque a gente, no momento que gera um conflito, eu prefiro ficar mais calado e isso demora, acho, no máximo 15 minutos. Às vezes ela tá lavando a louça, aí eu chego e dou um beijo na bochecha dela e tudo ali se acalma de uma maneira e ela entende que realmente brigar não vale a pena. Né, amor? É verdade. E, Agressões é bem complicado, né? Porque você termina. Quando você agride alguém com palavras, você já tá ferido, né? E uma pessoa ferida, ela vai ferir outra pessoa, né? E vai terminar, às vezes, passando na cara daquela pessoa um passado dela que nem foi com você, né? De repente foi com um ex-namorado que ela teve lá atrás, ou ele teve lá atrás e aconteceu algo. E aí você vai trazer à tona tudo aquilo que já foi esquecido, já tá no passado, né? Nós somos cristãos, mas existem aqueles casais que terminam agredindo com palavrões, né? Maltratando mesmo. E isso não é bom para o relacionamento, porque vai desgastando da mesma forma, vai terminar cada um para o seu lado. O diabo ele vai encontrar uma brecha ali para que ele possa agir, né? E ele vai agir. Porque a mente já está cheia, o coração, aquilo que estava na mente desceu para o coração, a boca fala, né? Então a mente já está cheia, o coração também, a boca falou, o diabo diz, opa, eu estou aqui, vou destruir e vai começando assim de pouquinho, porque o diabo ele não dá uma rasteira de vez não, ele vai subindo degraus até deixar você no fundo do poço mesmo, até deixar você bem machucado, deixar a outra pessoa bem mal. E é assim que ele vai trabalhando no relacionamento. amém? Eu acho que encerramos, né? Encerramos, mas eu quero dizer a você que essa palavra, pequena palavra, né? Possa ter servido de algo, assim, de um alerta. De repente, se tem algum casal aí que tá passando por alguma dificuldade de brigas. Mas, como está chegando o Dia dos Namorados, se você não tem dinheiro para comprar algo para o seu namorado, a sua esposa, o teu marido, tá? Não fica triste, não se preocupa com isso não, porque isso é só uma data no calendário. O que importa mais para Deus e para aquela pessoa que está com você é o sentimento que você carrega, o respeito que você carrega pela pessoa. Então, se você está em casa e faz um jantar ou, sei lá, dá um bom dia diferente, né? Faz algo que o outro goste, né? O marido pode lavar os pratos de repente. E vai ser um dia bem bacana para vocês, vai ser um dia diferente para vocês. Lembrando que isso deve ser feito todos os dias, né? Não é só porque é Dia dos Namorados, mas que nesse dia vocês possam ter um dia diferente, um dia em família, né? Se você é um casal, que você tenha um dia de casal, mas se você é um casal com filhos, que você possa aproveitar com os seus filhos, porque afinal os filhos, eles são frutos, né, do amor de vocês, do relacionamento de vocês, e são bênçãos, são nossos tesouros, nossas heranças, né? Amém. Eu desejo a vocês que vocês cada vez mais firmem-se no Senhor, que coloquem o Senhor no meio do relacionamento de vocês, que dessa forma não tem como dar errado. Amém? Coloquem Deus no centro do relacionamento de vocês. Vocês namorados, noivos, casados, tenham isso em prática, tenham isso no coração de vocês. Porque sem o Senhor nas nossas vidas não somos nada.
Amém? E isso até melhora o nosso relacionamento. Isso nos aproxima cada vez mais. Amém? Desejo a vocês um feliz dia de namorados. Vamos manter-nos firmes. Amém? E estaremos juntos logo, logo. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, Tchau, tchau. fiquem na paz.